Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 7, os versículos 10 a 18. Assim está escrito: Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom. E outros diziam: Não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Dentro desse texto, vamos meditar sobre este importante assunto, uma festa que estava se realizando em Jerusalém, era a chamada Festa dos Tabernáculos, e de outras vezes Jesus tinha ido. Nesta oportunidade, nós encontramos aqui, os seus irmãos foram à frente e ele não foi juntamente, mas depois ele foi à festa e chegou lá. Mas como os irmãos dele chegaram e ele não, começaram a procurar por ele, dizendo: Onde está ele? Então, os judeus estavam à procura de Jesus, para saber onde ele está. E havia dois grupos, um favorável a Jesus e outro desfavorável a Jesus. Havia um grupo que diziam: Ele é bom, mas outros diziam: Não, antes engana o povo. Então, houve esta divisão no meio de uma festa que era para estar todos irmanados e voltados para o propósito daquela festividade que relembrava o período em que Israel viveu em cabanas e, portanto, a bênção de Deus, o livramento de Deus, era este momento que eles deveriam estar relembrando. Então, no meio da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Quando estavam procurando um lado, observaram que ele estava ensinando no templo. E parte daqueles judeus diz que se maravilhavam, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Então ficavam admirados com o que Jesus dizia. E ele então afirmou, dizendo o seguinte: A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Então, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela doutrina vai conhecer se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, nós observamos aqui uma pergunta que foi feita: Onde está ele? As pessoas à procura de Jesus queriam vê-lo. Alguns para questioná-lo, outros para admirá-lo e receber a sua palavra e o seu ensinamento, conforme aconteceu aqui. Então, nós observamos as pessoas interessando-se por procurar a Jesus. Onde está ele? Nós observamos que
ele subiu para essa festa e Jesus era a pessoa mais procurada daquela festa. Certamente já o tinham conhecido, sabiam quem ele era, porque ele apregoou desde o primeiro instante quem era e a que veio. E, portanto, as pessoas o conheciam. Mas esta pergunta se fez ecoar numa oportunidade de uma festa em que olharam e não ouviram. E então começaram a interrogar: onde está ele? Onde estaria Jesus numa oportunidade como esta, que os judeus têm o dever de 3 vezes ao ano comparecer a Jerusalém por ocasião das festas? Primeiro na festa da Páscoa, depois na festa do Pentecoste e, por fim, na festa dos Tabernáculos. As 3 grandes festas. Existiam mais festas, as 7 festas. Então, mais 4 festas além destas. Porém, estas eram como tidas as principais: a Páscoa, o Tabernáculo, o Pentecoste e o Tabernáculo. Então, estas festas eram importantes. Então, onde está Jesus? Estavam procurando-no. E, de repente, Jesus aparece no meio deles. E, quando o encontram, ele está fazendo o que melhor fazia: ensinando o povo. Estava no templo ensinando. E ficaram maravilhados com o ensino que Jesus estava transmitindo. Mas aqui nós observamos, Jesus estava no templo, em Jerusalém. Ele subiu ao templo. Então as pessoas poderiam encontrá-lo no templo. Mas Jesus só se apresentava no templo? Não. À luz da Escritura, nós vamos encontrar em vários lugares aonde Jesus está. No templo ele foi fisicamente, quando esteve por aqui. E hoje nós observamos, dentro da palavra de Deus, onde é que Jesus está, em que lugares ele deve estar. Então nós observamos o primeiro lugar, ele está na Escritura, porque ele veio como uma resposta de Deus a tudo aquilo que foi registrado pelos profetas do passado, anunciando a vinda do Messias. Então Jesus está na palavra, presente na palavra. Tanto é que um dos nomes pelos quais Jesus é chamado é Palavra de Deus. E João deixou registrado no Evangelho, no primeiro capítulo, os primeiros versículos, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Então nós observamos aqui, Jesus está na palavra. Os judeus estavam procurando. Onde está ele? Procurando no templo. No momento em que fizeram a pergunta, Jesus não estava. Mas logo a seguir observaram que ele chegou. E satisfez então o anelo daqueles corações que estavam à procura de Jesus. Mas eu disse aqui que ele está na Escritura. Ele próprio disse, e João deixou registrado: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus está na palavra. Jesus é a palavra encarnada, a palavra viva. Nós temos a palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo, e Jesus que veio como palavra de Deus. O apóstolo João disse: nossas mãos tocaram a palavra da vida, nossos olhos viram e nós ouvimos, e nós tocamos nesta vida preciosa. Então Jesus está na palavra.
Quando olhamos Jesus na palavra, nós vamos observar que ele está como Criador, quando o Pai decidiu realizar a obra da criação, o Senhor Jesus estava junto ao Pai. Estava a divina Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando no perfeito conjunto para a obra da criação. Então Jesus, na palavra, nós o encontramos como Criador, mas encontramos ele também como o Salvador. Ele disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Encontramos também que ele é o Redentor, aquele que veio nos redimir, nos libertar, como Redentor e Libertador. Está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus é aquele que liberta. Mas encontramos também ele na Bíblia como sendo Senhor. Ele é Senhor, soberano. Senhor Jesus Cristo. Então nós encontramos ele como Senhor, aquele a quem Deus o exaltou acima de todos e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observamos também, ele é tido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus, nós o encontramos na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Ali está o Senhor Jesus presente. Então, nós observamos, em primeiro lugar, Jesus presente na palavra, na Escritura. Segundo lugar, ele está presente no nosso coração, porque quando nós somos chamados por Jesus para a salvação, mediante a obra que ele realizou, entregando-se em sacrifício a Deus em favor da humanidade, para remissão dos nossos pecados, o Senhor diz que aquele que me ama guardará a minha palavra, e quem me amar guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus habita também no coração dos salvos. A partir do instante do encontro para a salvação, Jesus vem morar dentro do nosso coração. Ele não está somente na palavra, mas ele está também dentro de nós, habitando conosco, morando em nós, estando junto conosco. Então nós encontramos Jesus no nosso coração. João, ao receber a revelação do Apocalipse, deixou registrado uma palavra em uma das cartas da igreja, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus continua batendo a porta de corações que ainda estão fechados. Mas estes corações, ao se abrirem, Jesus entrará e fará morada naquele coração. E, portanto, onde encontrar Jesus, também no nosso coração. Terceiro lugar, onde podemos encontrar Jesus, é na igreja. Ele próprio diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ele é quem edificou a sua igreja e quem a mantém. Tanto é que ele é chamado a cabeça e a igreja é chamada o corpo de Cristo. A sintonia, a harmonia, a ligação que existe entre o Senhor e os seus servos, entre a cabeça e o corpo. Portanto, nós encontramos Jesus na igreja.
ele está na igreja, conforme disse. Ao despedir-se dos discípulos, no momento quando foi assunto para o céu, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ele está presente. Então, ele está na igreja edificada por ele. Mas encontramos também que após o Senhor Jesus vir a esta terra, realizar aqui aquele importante trabalho que ele fez, como sendo a obra da redenção, e que nós encontramos em Jesus, o libertador, o salvador, o criador, o perdoador, o Senhor, o Rei dos Reis. Enfim, tudo isto são adjetivos que a palavra de Deus apresenta como sendo inerente à pessoa de Jesus. É o que ele é para nós. Então, onde está Jesus? Jesus está na palavra. Jesus está no nosso coração. Jesus está na igreja, na reunião do povo para servir e adorá-lo. Mas encontramos também que depois que Jesus foi assunto ao céu, ele está junto com o Pai, à direita do Pai, no seu trono. Então Jesus, ele está num trono de glória, glorificado para todo sempre e reinando juntamente com o Pai. Então observamos aqui 4 lugares onde Jesus pode ser encontrado. Às vezes as pessoas querem encontrar Jesus em tantos outros lugares, mas aqui nós encontramos pelo menos 4 principais lugares onde podemos encontrar o Senhor Jesus. O primeiro lugar onde se pode encontrá-lo é na palavra de Deus. A Escritura fala declaradamente em vários textos a respeito de Jesus e qual é a ação dele na nossa vida. Em segundo lugar, nós podemos encontrar Jesus no nosso coração, porque no ato da salvação, ele vem fazer morada em nós. Ele vem habitar conosco. Em terceiro lugar, nós observamos que uma vez salvo, o Senhor edificou a igreja para que nós dela participássemos para receber o ensino, a orientação e o crescimento espiritual. Então encontramos Jesus também na igreja que ele edificou. Ele está presente com ela todos os dias. E em quarto lugar, nós podemos declarar que Jesus está entronizado num trono de glória à direita de Deus Pai nos céus. Ele está lá. Então ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é tudo o que a Escritura apresenta que ele é. Então, sabendo disto, nós não temos que perder tempo procurando em lugares aonde certamente não vamos encontrá-lo. Mas se procurarmos nestes lugares, nós vamos encontrar na Escritura, dentro de nós, no momento do encontro com ele para a salvação, na igreja e no trono. São os lugares aonde Jesus está identificado dentro da Escritura Sagrada. Isto é o suficiente para que nós tenhamos alegria, regozijo, gratidão no nosso coração em saber que Jesus não está distante de nós, mas ele está bem próximo dentro do nosso coração, da Escritura, da igreja e também no seu trono. Isto é tudo para nós, que mantenhamos firme a fé, a convicção e sigamos servindo e adorando ao Senhor e desfrutando a sua presença maravilhosa que traz refrigério, conforto, encorajamento, alegria e segurança para a vida de cada um de nós. A presença de Jesus na nossa vida nos mantém despertos e atentos
e desfrutando desta vida abundante, produtiva, que o Senhor Jesus prometeu a cada um de nós. Com Ele habitando em nossa vida, tudo isto se torna possível. Então a pergunta que os judeus fizeram, onde está Ele? Eu e você podemos responder hoje. Ele está nas Escrituras, Ele está no meu coração, Ele está na igreja e Ele está no trono. São estes os lugares onde encontramos Jesus, que não está muito longe de cada um de nós. Que possamos gravar isto no nosso coração, viver com alegria e gratidão, por saber desta presença soberana e maravilhosa na nossa vida. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.